Ah, Eu acho que se hoje um Wallace não começar, um Gamarra não começar, eu acho que é um recado claro de que é, essa na, turma Aus- aí. na Austrália o Alisson já é jogador do Grêmio, né? Não Não sei jogando se vai pra hoje. lá, não. Não sei se vai pra lá, não. Oh! Oh! Não, o Cruzeiro também não é instituição de caridade, não, né? Não é porque o atleta não tá dando certo aqui que tem que sair de qualquer jeito, né? Então é Charada TV, então. Não, não, eu E não tenho ô informação, não. Samuca, Aliás, a última que eu trouxe era de uma pessoa que falou: ah, não é tão bem quisto assim, não, mas tem jornalistas lá do Sul falando que pode ir pra lá, né? só um ponto aí, o Baú, Samuel, todo mundo que está aqui acompanhando, porque tô vendo até algumas pessoas no chat falando sobre o Gamarra, né? Só 3 jogos. Não acho que não são só pelos 3 jogos, né? O Leonardo Jardim ele fala muito sobre a questão do dia a dia. E a gente está falando aqui de oportunidades, janelas para utilizar o Gamarra, janelas para utilizar o Wallace, o Lautaro, elas apareceram. A Rafa lembrou do jogo contra o Sport. O primeiro volante do Cruzeiro era o Lucas Romero, é o Lucas Romero, né? Até o momento. E aí a oportunidade, a vaga do primeiro volante, ela apareceu. Ele preferiu colocar o segundo volante do Cruzeiro como primeiro e colocar o substituto do segundo, ou seja, ele substituiu o Lucas Silva, não substituiu o Lucas Romero. Então, são recados. Não acho que foram só os jogos do Wallace, nem só os jogos do Gamarra. A gente tem o dia a dia dos treinos. E a gente tem um exemplo do Gamarra aí antes da lesão do Janderson, que num momento ali onde o jogo contra o Vasco estava extremamente nervoso, o Fagner ele sente um certo desgaste, ele pede para sair e a opção do treinador é colocar o Janderson como um lateral direito, um terceiro zagueiro, mas ele não olha para o Gamarra, né, como essa opção. Então, em alguns jogos o Gamarra chegou a nem ficar no banco. Então, não só o torcedor quem está falando, não está queimando o Gamarra pelos 3 jogos, mas é o treinador que está deixando um recado muito claro. Dentro do que eu espero, dentro do que eu cobro e dentro do que eu posso oportunizar os jogadores, o Gamarra não tenha atingido o que é necessário. Talvez o Wallace tenha recebido sim mais oportunidades do que o Gamarra poderia ter jogado mais vezes, poderia, mas talvez ali no dia a dia dos treinamentos o técnico acabou não querendo correr esse risco. Acho que a palavra entra muito nisso, correr esse risco, né? O Gamarra ele entra naquele jogo contra o Internacional e ele entra muito mal. A participação dele é muito ruim. Ele sofre muito e isso é um ponto que eu acho que o treinador leva muito em conta, porque o Internacional já estava apostando naquele jogo de uma bola lançada nas costas da defesa. O cara que está de fora, ele às vezes precisa observar e quando ele entra, ele opa, galera aqui, o treinador falou ali de fora, a gente viu também, tá acontecendo isso, vamos ajeitar? Não, ele acaba potencializando o problema, porque ele sofre muito mais. Então, eu tô muito alinhado com a visão da Rafa. Acho que esse momento agora é de dar oportunidades a jogadores que tiveram poucas ou que nas poucas que tiveram, aproveitaram. E até o próprio Rodriguinho, eu vou pegar aqui, porque é um atleta que a gente defende muito, acho que em algum momento ele vai precisar de dar respostas mais efetivas nas oportunidades que vão aparecer. No jogo contra o Mushoku Runa eu esperava muito mais. Então espero que hoje, se ele for relacionado, se ele for entrar como titular, que ele possa dar respostas mais positivas, como o Eduardo conseguiu dar, como o próprio Kaique Kenji vem entregando no pouco que é utilizado. Então, eu acho que o que aconteceu com o Gamarra não foi por conta de estar queimando, não foi por conta de 3 jogos, né? Foi por conta muito do dia a dia. Ontem eu É, escalei o o, Gamarra nessa zaga, viu, Baú? Só te cortando um pouquinho, porque ele fez 3 jogos e foram 3 jogos. Por exemplo, o jogo contra o Mirassol eu não achei tão abaixo assim. Ele teve aquele lance, inclusive, né? Que acabou acarretando lá o pênalti, né? Que o Cássio acabou defendendo. Mas por uma estreia em um time que ele não estava acostumado a jogar, sem ritmo total, não achei uma partida tão ruim. Aí sim, as outras 2 oportunidades bastante abaixo. Até porque nas oportunidades que ele teve era um time do Cruzeiro totalmente diferente desse Cruzeiro hoje, estruturado, inclusive equilibrado defensivamente. Não estou falando que é Gamarra e mais 10, estou falando que hoje, na situação e contexto da partida, eu escalaria Jonathan Jesus e Gamarra
e daria sim uma oportunidade para o Gamarra, que somente em 3 jogos teve essa possibilidade. É verdade que não mostrou tanto, mas era um Cruzeiro totalmente diferente também nesse momento. A Rafa, né, ela usa um termo aí com alguma frequência que é o campo fala, né? E não só o campo de jogo, mas o campo de treino também. Se a gente está vendo que o Wallace não está entrando em alguns jogos, se a gente tá vendo que o Rodriguinho não tinha recebido tantas chances assim, muito provavelmente isso também é reflexo do que vem acontecendo nos treinamentos, né? Então a gente tem que entender que, por exemplo, se o Gamarra não jogar hoje, se o Wallace não jogar hoje, a questão de dar oportunidade, igual todo mundo está falando, isso é reflexo das oportunidades que não foram aproveitadas, mas que também mostram uma falta de aproveitar a oportunidade no treino, né? Porque o treinador ele vai colocar em campo aquilo que ele está vendo no dia a dia. E aparentemente, se o Gamarra nunca mais voltou para o time, não é só por causa das falhas dele. Não é só porque ele falhou, porque ele já escalou jogadores que falharam em jogos aí e continuaram no time. Ele não tirou o Cássio, entendeu? O Romero já falhou, ele não voltou, teve sequência, teve oportunidade. A gente pode falar também Mas qual do partida Jorge que o Jesus. Gamarra foi? O O Pedro até próprio citou, né, Vidalba, Pedro? né, Baú? O próprio Vidalba é um exemplo. O O Pedro Vidalba, até então. citou. Desculpa, Baú, qual foi a partida que o Gamarra foi preterido por um zagueiro? Porque às vezes que o Jardim teve a opção de colocar um outro zagueiro, daqueles que não tem jogado, é o Jonathan Jesus, certo? Teve uma outra oportunidade que, sem ser o Jonathan Contra o Jesus, Vasco. ele colocou. Foi quem que ele Colocou o colocou? Janderson na vaga do Fagner. Entendi. O Janderson, acho que inclusive, né, infelizmente, sofreu lesão no joelho. Pois é. Então eu acho isso. Eu acho que o treinador também tem que estar atento ali ao dia a dia para dar essas oportunidades aí no momento certo. E nisso eu concordo com o que a galera está falando aí, que tem que. A gente pede, né, oportunidade para um ou outro jogador, de repente não acontece, aí o cara entra em campo, a gente vê por que ele não estava tendo oportunidade, né? O Rodriguinho foi um exemplo aí que a gente viu que não aproveitou ainda as chances que teve, né? E aí, agora eu quero ver outros, né? A gente está falando aí de Kenji, igual eu falei, Kenji é um jogador negociável, né? Para a gente ver em campo hoje, porque os jogos que ele entrou bem. Eu não consigo falar da questão de treinamento, porque a gente não tem acesso, mas a expectativa que fica é essa aí. Alguns jogadores a gente tem que ver mesmo. Uns merecem sequência, no caso do Gabigol, o Dinheiro merece ritmo, né? Precisa pegar ritmo para poder ajudar o Cruzeiro na sequência, e é isso aí. Vamos ver o que o Jardim prepara para nós aí essa noite.